Com sua fala, a professora, doutora Ana Carla Gomes, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA. Olá, boa tarde ou boa noite. Bom, sou professora, e aí professora precisa ficar em pé. Então, me perdoe, meus colegas, eu vou ficar daqui. E eu gostaria de começar a minha fala agradecendo em nome do pessoal da organização do evento. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Deixa eu ver se eu ligo aqui. Bom, eu preciso de ajuda. Isso é só. Bom, se eu posso falar que passa, tá ok aí? Se eu pedir? Então, isso acontece. Então, pode passar, por favor? Eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Ana Carla, como acabei de ser anunciada, sou doutora em Ciências Climáticas pela UFRN, fiz mestrado lá na UFAL, sou paraense, sou de Belém, minha graduação é aqui, né, nesta cidade, estou na UFPA, sou bacharel em meteorologia. A minha atuação profissional hoje é na UFOPA, sou professora do curso de Ciências Atmosféricas do programa de pós-graduação em Recursos Naturais da Amazônia. Sou líder de um grupo de pesquisa que está ligado às ciências atmosféricas da Amazônia, faço parte de uma comissão sobre a coordenação das atividades de meteorologia, climatologia e hidrologia do MCTI, sou representante do MEC. Sou também hoje presidente do GT, das ações da UFOPA e a COP30, né, com quem eu trabalho. Eu trabalho especificamente com biometeorologia, para querer entender como é que o clima afeta a nossa saúde. Além disso, também trabalho com climatologia estatística, mudanças climáticas, poluição do ar, conforto térmico, modelagem estatística e estocástica. E eu estou falando tudo isso para vocês entenderem porque a gente vai ter essa conversa. Pode passar, por favor. Então, quando me convidaram, falaram, Ana, a gente gostaria muito que você trouxesse a visão da ciência em relação às mudanças climáticas no pré-aquecimento. E aí, um pré-aquecimento global? Aí eles, não, Ana, da COP. Falei, tá bom, então vamos falar das mudanças climáticas nesse pré-aquecimento da COP. Só que antes de nós falarmos de mudança climática, das mudanças climáticas, nós precisamos falar de dois outros eventos que são muito importantes. Ele é vida na Terra e ele acontece porque ao redor, em volta do nosso planeta, existe uma camada de gases. E esses gases possibilitam com que a gente receba a energia do Sol e ela fique uma parte armazenada aqui, nos aquecendo, e uma parte volta para o espaço. Então, para vocês terem noção, lá entre 1985 e 1960, 1990, 1900, a temperatura média do nosso planeta era por volta de aproximadamente 13,6 graus. Hoje, nos livros, nós vamos encontrar que a nossa temperatura média é de 15 graus Celsius. Tá? E o que acontece com isso? Imagine que todo mundo aqui está com frio. E aí, colocamos o quê? O casaco, né? Colocamos o casaco para ficar quentinho. Só que o aquecimento global, gente, o homem, a partir da Revolução Industrial, passou a colocar mais de 1, 2, 3, 4 casacos. E aí, imagine que estava frio, ficou quente, ficou muito, muito mais quente. E essa é uma das formas que eu explico como a gente passa de um efeito estufa, que é algo muito bom para a gente, para a questão do aquecimento global. Pode passar. Então, o aquecimento global, ele aumenta a temperatura média do planeta. Essa temperatura média do planeta, ela está associada, esse aumento associado à ação humana. A ação humana é vinculada ao quê? Às emissões dos gases de efeito estufa por meio da queima dos combustíveis fósseis. Então, como ele levou o passador, não vai dar para eu mostrar, sinalizar. Mas imaginem
que para nós termos a nossa temperatura, né, todos aqueles gases ali que estão lá, o metano, o NO2, o gás carbônico, eles vão estar contribuindo para que a gente tenha a nossa temperatura média ali de 15 graus. A partir do momento da Revolução Industrial, nós passamos a emitir mais gases de efeito estufa, nós passamos a ter esse outro cenário, onde a energia que vem do Sol, ela não consegue voltar na mesma quantidade que ela voltava antes para o espaço, fazendo com que nós tenhamos esse aumento na temperatura. Pode passar, por favor? E aí as mudanças climáticas, né? Então, como é que nós chegamos nas mudanças climáticas? Basicamente, o conceito de mudanças climáticas são alterações de longo prazo nos padrões de temperatura e nos padrões climáticos, tá? Ou seja, eu tenho um efeito estufa, esse efeito estufa ele muda, altera a minha temperatura, e alterando a temperatura, eu vou ter essa alteração no padrão. Para os meteorologistas, como é que a gente consegue fazer previsão do tempo, previsão climática? Nós precisamos saber de dados pretéritos. Você precisa saber o que aconteceu lá atrás, para ter uma noção do que vai acontecer hoje, para conseguir projetar, fazer previsão ou projeção no futuro. E aí, os meteorologistas eles se baseiam nas normais climatológicas. Então, eu preciso entender o que é o normal, para, a partir daí, simular. E aí, prever, por exemplo, os cenários, o que é feito lá pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC. Essas mudanças climáticas, elas podem ser naturais. Como nós estamos recebendo energia solar, então, uma alteração nas atividades do Sol pode provocar as mudanças. Ou as grandes erupções vulcânicas. Mas desde o final do século XIX, que predominantemente são as atividades humanas, né, o principal fator determinante devido à queima de carvão, petróleo e gás. Então, desde o século XIX, a ciência já vem provando que as mudanças climáticas elas são provenientes das ações humanas. Pode passar, por favor? E aí, como é que a gente faz essa associação? Efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. O efeito estufa, de fato, é um fenômeno natural, mas as atividades humanas, como a queima dos combustíveis fósseis, intensificaram esse aumento da concentração dos gases na atmosfera, causando assim o aquecimento global. Esse aquecimento, pessoal, acentuado, que vai provocar as mudanças climáticas. E aí, como é que isso vai manifestar? Esse calor maravilhoso que está lá fora, brincadeira à parte. Nós somos de Belém, né? Então, vamos interagir? Levanta a mão quem é de Belém para eu saber com quem eu estou falando, por favor. Olha aí. Esse calor nunca foi algo muito estranho. Mas, ainda que não falássemos de mudanças climáticas, a nossa percepção ela vem mudando nos últimos anos. E aí, aquele calor que nós estávamos acostumados, ele não está normal. Né? Então, como é que as mudanças climáticas passaram a se manifestar? Por meio da alteração das chuvas, por meio do aumento do nível médio do mar, por meio da perda de determinada parte dos ecossistemas e da biodiversidade, e assim sucessivamente. Pode passar, por favor? Aí agora eu preciso do apontador, mas sim, vamos lá. Temos essas duas figurinhas muito famosas devido ao ano de 2024, que foi considerado o primeiro ano com um aquecimento acima de 1,5 graus. Lá atrás, pessoal, o IPCC ele lança, né, que é o painel intergovernamental, onde as pessoas estão ali, para falar das mudanças climáticas, os cenários que eles tinham, do menos pessimista ao mais pessimista. Então, do menos pessimista ia aumentar 1,5 graus, até o mais pessimista, 4 graus. E ainda assim, todos esses cenários, infelizmente, muito críticos para nós seres humanos e toda a vida do nosso planeta. Então, a ciência já se falava isso, e lá no Acordo em Paris, em 2015, vence esse grande limiar. Não, a gente vai ter que frear, para nós não ultrapassarmos o 1,5 graus. Lembra daquela temperatura média que eu falei dos 15 graus? Para nós conseguirmos ficar com a vida que nós levamos hoje.
Só que em 2024, essa temperatura ela excedeu. E aí, se vocês olharem para essas duas figuras, ela é do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de médio prazo. Se você olhar nesse outro quadro, a gente consegue visualizar como o mundo esquentou. E como que as temperaturas ficaram quando comparadas com a média de 1991 a 2020. Então, se você olhar, vai haver ali na nossa legenda, nós vamos ter o azul para o mais frio e vai esquentando para o vermelho. É de menos 3 a mais 3. E aí nós vamos observar lá nos primeiros anos, em 1970, 80, 90, ainda uma predominância do azul. Né? Então era assim que o mundo, as temperaturas do mundo já estavam se comportando. Mas a partir dos anos 2000 e até, e aí, se vocês prestarem atenção aqui embaixo, no ano de 2020, nós já temos o quê? O vermelho predominante. Isso daí, segundo o Centro Europeu, mostra e comprova por meio desses dados que os últimos 10 anos foram os mais quentes já registrados. Então, não é à toa aquela percepção que nós temos de que, nossa, era calor tanto assim, eu que não lembrava. Porque é isso que as pessoas falam. Né? Enquanto meteorologista, professora de mudanças climáticas, hoje eu fico muito feliz em estar em um ambiente como esse. Porque antes, sabe onde é que eu conseguia falar sobre isso? Só em sala de aula. E ainda tinha aluno que falava assim, professora, sempre é quente. Pois é, né? Mas não é, mas assim. Pode passar, por favor. Então, o que aconteceu, gente? Professora, foram os 10 anos mais quentes. O que nós passamos a ter com esses anos mais quentes? Nós passamos a ter eventos climáticos extremos que são aqueles que afetam o cotidiano de uma comunidade, causando perdas materiais, humanas, danos ao meio ambiente e risco à saúde. Estes mesmos eventos são, ao mesmo tempo, os eventos físicos e sociais. Pode passar? Quais são esses eventos? Quais são os principais eventos extremos? Estão aqui, ó. Estiagem seca, incêndios florestais, ondas de frio e calor, inundações, enchentes, deslizamentos de terra, mais ciclones, tornados e vendavais. Nós passamos a conviver mais com isso daqui, devido àquele aquecimento que eu acabei de mostrar. Pode passar? E aí, tá ok. Só que tem uma projeção que fala que não bastou nós passarmos do 1,5 grau. A tendência ainda é de aumento. Ou seja, se nós continuarmos vivendo da mesma forma, a temperatura ainda vai aumentar ainda mais. Ela não vai parar. E aí, imaginem quais são os efeitos das alterações climáticas até agora, até esse 1,5 grau a mais. Nós temos condições climáticas extremas, mais frequentes e mais intensas. Quantas reportagens vocês viram lá com o João, desde o ano passado, falando das ondas de calor? O quanto elas aumentaram, principalmente na região central do Brasil, que é onde o nosso querido colega que falou anteriormente já comentou o que acontece na nossa região central. Começamos também a presenciar um rápido derretimento de geleiras e mantos de gelo. Isto faz com que aumente o nível do mar. Também estamos nos comparando com o maior aquecimento do oceano. Isso vai estar ligado diretamente à perda da biodiversidade marinha, sem deixar de comentar, pessoal, que oceanos mais quentes fornecem mais energia. Fornecendo mais energia, nós vamos passar a ter a temperatura, pode levar a ter mais tempestades e mais furacões mais intensos e mais frequentes. Fora que já tem trabalho que fala que, aonde não se pode passar a ter. Né? E imaginem agora, o pessoal do Sul, se já passasse tudo que eles estão passando, e ainda se deparar com mais ciclones. Pode passar, por favor. Outros efeitos que nós já sentimos hoje, essas alterações dos ecossistemas que vão afetar a biodiversidade, vamos estar também o tempo todo ligados aos impactos à saúde,
como também disponibilidade de água. Nossa, Ana, disponibilidade de água. Pois é, gente, disponibilidade de água. Nós vamos passar também a ter problemas socioeconômicos com o deslocamento de populações. Como eu falei para vocês, hoje eu atuo na UFOPA do campus lá de Santarém. E eu trouxe alguns recortes das notícias que mais vincularam no final do ano passado, que tinha a ver como a nossa população ribeirinha e o povo da floresta estava tendo dificuldade por não ter acesso à água potável. Agora, olha que maluco, né? No meio da Amazônia, o rio secou. E eles tinham que andar até 7 quilômetros. Então, imaginem que as crianças não conseguiam ir à escola. Eles não tinham acesso. Enfim, um caos. Pode passar, por favor. E a Amazônia? Né? Falando tudo isso, mas vamos trazer para a Amazônia, porque nós sim temos todo o direito de falar da Amazônia com propriedade, porque nós estamos dentro. Então, a gente precisa sempre refletir que a Amazônia ela é o ecossistema terrestre mais importante para a estabilidade climática do planeta. E o meu colega que acabou de me anteceder já deu vários exemplos mostrando sobre isso. Então, não vou precisar comentar isso, mas é importante que a gente reflita sobre a importância da Amazônia. Então, a gente já sabe que as secas ondas de calor associadas a maiores taxas globais de desmatamento e queimadas indicam que a região da Amazônia se aproxima de limiares críticos que sustentam sua estabilidade ambiental. Se nós formos olhar o ranking de como estão as cidades que mais contribuem para a emissão dos gases de efeito estufa, dos 10, assim, primeiro, China, Estados Unidos, o Brasil, ele vai aparecer no 6º lugar. E aí, como é que nós contribuímos para isso? Por meio do desmatamento. Então, nós precisamos olhar o que nós estamos fazendo, como nós estamos permitindo ser tratada a nossa floresta. Porque ela, infelizmente, tem um limiar crítico e pode chegar num ponto de não retorno. Pode passar, por favor. Então, o desmatamento ele tem sido acompanhado pela expansão acelerada de bovinocultura e das áreas destinadas ao cultivo de soja. Na Amazônia, isso, infelizmente, é principalmente devido à apropriação ilegal de florestas públicas e aos grandes projetos de infraestruturas ligados a atividades extrativas, como mineração, exploração de petróleo e hidroelétricos. Pode passar? E aí, vai ter associação com o quê? Com a mudança do uso do solo. Né? Nós precisamos entender. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de como esse avanço, né, do desmatamento e dos principais usos da terra na Amazônia brasileira entre 1988 e 2024. Então, nesse primeiro quadro ali, onde o gráfico está em vermelho, as barras estão em vermelho, nós podemos observar que o crescimento do desmatamento acumulado de quase 500 mil quilômetros quadrados nos últimos 37 anos, segundo o INPE. Aqui no B, que estão as barras em rosa, a gente pode observar o rebanho bovino, ele cresceu cerca de 16 milhões de cabeças em 1988 para 87 milhões em 2023. Já aqui em verde, né, tem a ver com a soja. A gente consegue acompanhar. A soja cresceu de 615 mil para mais de 11 milhões de hectares. Por último, eu também trouxe um gráfico que mostra o cultivo do dendê, também apresentando um aumento, especialmente a partir da década de 2010. E aí observe que tudo isso daí, pessoal, vai contribuir para a questão, né, do aumento dos gases de efeito estufa que provocam as mudanças climáticas, que provocam o que nós estamos nos deparando hoje, que são os eventos, a maior intensidade, frequência e intensidade dos eventos extremos. Pode passar, por favor. Então, na Amazônia já se observa uma tendência consistente de aquecimento em algumas regiões, ultrapassando 1,5 grau. Né? Existem já publicações
como, por exemplo, o Brandão e colaboradores em 2024, que indica que a temperatura média anual tem apresentado uma trajetória de elevação contínua entre 75 e 2023, com dados do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, os dados do nosso Instituto Brasileiro já mostram que nós estamos nesse crescimento da temperatura. E aí, em 2023, foram registrados valores recordes em Manaus, nossos colegas, nossos vizinhos aqui no Amazonas, e em Monte Alegre, que fica aqui no Pará, que é uma cidade lá do Baixo Tapajós, pertinho de onde eu moro. Dessas duas cidades, eles se encontraram, gente, são médias anuais, isso. De 28,8 para Manaus e 27,9 para Monte Alegre. E isso foi ultrapassado no ano passado. Então, eles estavam já tendo um incremento na temperatura, um aumento na temperatura por 1,7 em Manaus e 0,9 em Monte Alegre. Ano passado, em ambos, eles tiveram um aumento de 1,8 graus. Então, vocês imaginem o que os nossos colegas que moram lá não estão se deparando. Pode passar? Por favor. Tá, professora, e aí? O que eu posso esperar para o futuro, né? Que é um pouco triste essa minha fala, né? Porque é só coisa ruim, né? Nossa, mas a gente ainda pode piorar, gente. Né? Então, como as futuras mudanças climáticas afetarão o mundo? Uma coisa que todo mundo precisa sair daqui sabendo é que quanto mais aumentar a temperatura, pior vai ficar, gente. Não tem como isso mudar. Então, piores serão os impactos das alterações climáticas. O limite de 1,5 graus, ele foi parcialmente concebido para evitar os chamados pontos de inflexão, ou seja, aqueles pontos de não retorno, né, onde a gente corre o risco de perder a floresta e ela ser, grande parte dela, transformada em savana. Pode passar, por favor? Então, é crucial que a gente faça alguma coisa e tire o pé desse acelerador. Precisa parar isso. Então, manter em 1,5 graus precisa, isso é urgência, é para ontem. Tá? Por quê? Porque se nós pegarmos e confirmarmos a projeção de um aumento de 2 graus, olha o que pode acontecer. Primeiro, nós vamos ter dias extremamente quentes, em média de 4 graus mais quentes em latitudes médias, que são as latitudes fora daqui do Equador e fora dos trópicos. Agora, imagine como não vai ser aqui. Se lá para eles têm todas as estações do ano bem definido, tudo bonitinho, já vai ficar muito quente nós, pessoal, que não é bem definido, que é quente o ano todo. Como é que vai ser? A subida do nível do mar seria de 0,1 metro, superior a de 1,5 graus, expondo até mais de 10 milhões de pessoas. E mais de 99% dos recifes de corais seriam perdidos. Em comparação, aí eu fui checar para ver se meu dado estava correto, 79% que nós estamos perdendo hoje a temperatura que nós temos. Pode passar, por favor? Então, o que vai acontecer? O aquecimento, eu estava comentando antes de entrar aqui, porque eu lembrei que eu tinha colocado esses slides. O aquecimento global acelera o derretimento da geleira lá no hemisfério norte, especificamente na Groenlândia. Isso, por teleconexão, vai afetar a Amazônia, porque vai derreter na Groenlândia. Esse derretimento, ele vai influenciar em uma circulação muito importante, e essa influência nessa circulação vai fazer com que nós tenhamos seca mais prolongadas. Então, imagine que nós já temos, normalmente em Santarém, por exemplo, em torno de 3 meses que nós temos chuvas muito reduzidas. Nós passaremos a ter de 4 a 5 meses, o que é extremamente preocupante, principalmente para o pessoal da agricultura familiar. Na verdade, hoje é preocupante para todo mundo, né? Porque nós temos outros tipos de problemas. As estimativas, elas apontam um incremento de 0,3 e 0,4 por década, entre 73 e 2013. E aí, com esse incremento, as projeções elas vão indicar sobre um cenário de altas emissões de gases de efeito estufa, ou seja, se nós continuarmos vivendo dessa mesma forma, que nós poderemos chegar a ter 6 graus Celsius, uma temperatura superior até 6 graus Celsius em 2100. O que significa que nós não teremos a Amazônia.
Porque se o nosso ponto de inflexão já está pegando com 2 graus, imagine o que seria um aumento na média de 6 graus. Pode passar, por favor. E aí a gente tem que levar em consideração que pessoas que vivem nos países mais pobres são os que mais sofrem, né? Pois eles têm menos recursos para adaptação, o que vai estar linkado à questão da justiça climática, porque esses locais, tenham certeza, que são normalmente o que tem uma pequena porção, uma pequena porcentagem das emissões, então, ou seja, eles poluem muito pouco e acabam sofrendo muito mais de quem de fato polui. E os impactos indiretos poderão ser sentidos em grande escala. As pessoas antigamente falavam assim, não, eu não vou sentir isso. Vou falar de pessoas como nós. Eu vou andar no meu carro, no meu ar-condicionado, na minha casa, eu vou ter ar-condicionado. Não vai mais ser assim, gente. Entendam que aumentando ainda mais, até para quem acha que consegue lidar com isso, não vai conseguir lidar. Então, por exemplo, nós temos agora exemplos de quebras de colheitas associadas às condições meteorológicas extremas, influenciando os preços globais dos alimentos. Pode passar, por favor? E aí, fala um pouco da emergência climática, porque quem aqui não se deparou com isso daí, gente? Esses preços. Isso aqui vai impactar diretamente na questão da segurança alimentar, que também já foi comentada. Pode passar? Por favor. Então, o que a gente precisa fazer? Porque a gente tem que fazer algo para desacelerar esse negócio. A gente precisa contribuir para a redução das emissões dos gases de efeito estufa. Então, nós precisamos substituir combustíveis fósseis por energias renováveis. Nós precisamos reduzir o desmatamento e começar a reflorestar. Precisamos melhorar a eficiência energética. E aí, esse quarto ponto tem a ver com todo mundo que está aqui. Adotar práticas de consumo sustentáveis. Eu preciso fazer isso. Isso tem que ser um compromisso também. Porque as pessoas acham que o compromisso sempre é do outro, do governo, do Estado, da universidade, da ciência. Epa, tem que ser de todo mundo. Precisa ser de todo mundo. Investir em adaptação para proteger as populações vulneráveis dos impactos já existentes. Isso aqui também vai nos auxiliar, porque a gente vai perceber que elas têm práticas sustentáveis muito mais eficientes e tecnológicas do que a gente imagina. Pode passar, por favor? E a COP30? A professora falou da COP30, Mas a COP30, para mim, enquanto meteorologista, é uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade de nós termos espaços como estes aqui, extremamente necessários. Então, quem vem para cá e está se propondo a fazer essa reflexão, já começou a fazer a sua parte. Porque agora, gente, isso tem que estar no nosso dia a dia, tem que estar no nosso cotidiano. Então, estar aqui já mostra que todos nós passamos a estar preocupados com isso. Você pode passar, por favor? Então, a COP, ela é um processo, E aí eu confesso a vocês que eu demorei um pouco para entender, porque eu fui numa COP, gente. Eu sou professora, nunca fui para o Egito, eu nunca fui. E aí eu entendia do que eram as conferências, porque eu tinha que estar lendo ali para entender os acordos, como funciona. Mas a COP hoje, estando em Belém, estando na Amazônia, na nossa casa, eu passo a entendê-la de fato como um processo. E um processo que vai deixar um legado. Ele precisa ser positivo, isto depende da gente. De como nós vamos encarar todo esse processo que ela está permitindo. Então, eu trago uma citação de um artigo que eu estava lendo do professor Carlos Nobre, que é um cientista da área de mudanças climáticas muito famoso, que ele fala o seguinte: trata-se de uma reunião histórica. E a gente precisa entender, porque escutem, isso a gente vai falar por muitos e muito tempo ainda. Então ele fala assim, ou avançamos em soluções reais para zerar a destruição e regenerar a Amazônia, integrando ciência, tecnologia, saberes locais e vontade política,
ou testemunharemos o ponto de não retorno da maior reserva e fornecedor de chuva, que é a Amazônia. Então, a gente não tem muito o que fazer. A gente precisa entender que isso daí é importante. Pode passar, por favor. E aí, a COP ela tem que estar nos propiciando a ter, de fato, debates na Amazônia, como este que nós estamos tendo agora. Precisamos avançar nas metas. O Brasil precisa voltar a ser uma liderança internacional. Nós precisamos entender e começar a falar de financiamento e justiça climática. Pode passar? E aí eu vou finalizar com um outro trecho que eu peguei do artigo do professor Carlos Nobre, que ele fala o seguinte: proteger a Amazônia, proteger a floresta e as populações locais é um dever global. Isso é muito significativo quando a gente fala da COP aqui no Brasil, né? Aqui na Amazônia. Então, é um dever global. Manter a vida e a conexão é crucial para o futuro da humanidade. Então, nós estamos falando muito, nós precisamos proteger as futuras gerações. E, gente, a gente precisa proteger a nossa também. Claro que a gente tem que pensar neles, mas a gente também é obrigado a pensar na nossa sobrevivência. Porque hoje nós estamos sendo impactados da nossa qualidade de vida. Então não dá para a gente achar que esse discurso é longe, é lá para o futuro. Não, é para agora. Desta forma, pode passar? Eu agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado, professora doutora Ana Gomes, muito bem representando aqui a Universidade Federal do Oeste do Pará. Você que falou sobre toda essa transição, essa caminhada aí que a gente vive rumo ao aquecimento global percebido aí, somente nos últimos anos, nos últimos 10 anos, como a senhora destacou muito